Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à nossa edição número 78 do Meetup de Data Science e Machine Learning do Nubank. Eu sou a Ana, eu sou engenheira de Machine Learning aqui no Nubank, sou uma mulher branca com cabelo curto médio, castanho, olhos castanhos, e eu tô com uma camiseta roxa, e também tô atrás de mim com o fundo roxo do nosso evento, Building Nu. Hoje a gente vai falar de dois temas, de retreino automático de modelos e dos desafios na transição para real-time. A gente trouxe dois convidados super especiais, daqui a pouquinho eles vão se apresentar para a gente. Caso algum de vocês esteja aqui pela primeira vez ou não tenha ouvido falar do nosso evento antes, o nosso Meetup ele é um evento que a gente faz mensalmente e que a gente tem feito há quase 8 anos, então já é uma tradição para a gente, é uma oportunidade que a gente tem para compartilhar a experiência e os nossos conhecimentos com toda a comunidade de dados. Então a gente agradece vocês também por estarem aqui participando do evento com a gente. Antes da gente começar, só vou compartilhar com vocês o formato do evento de hoje. A gente vai ter duas palestras, uma em sequência da outra, e no final a gente vai ter uma sessão de Q&A com os convidados. Então, qualquer dúvida vocês podem ir mandando no chat, e podem ir conversando aqui no Zoom, a gente vai coletar as perguntas ao longo. E agora eu vou chamar o Vitor para introduzir as nossas palestras. Boa noite, pessoal. Espero que consigam me ouvir. Então, vocês devem estar estranhando eu estar aparecendo aqui. Eu entrei hoje para apresentar a gravação que o Marcelo trouxe para a gente, porque ele está numa zona que tem uma internet um pouco instável. Ele gravou hoje de manhã a apresentação dele, mas ele está aqui com a gente, vocês devem ter visto ele no chat. Então, também fazendo uma autodescrição. E eu vi que perguntaram aqui no chat, autodescrição é uma forma da gente tornar os nossos conteúdos mais inclusivos para pessoas com algum grau de deficiência visual. Então, às vezes a pessoa está acompanhando só pelo áudio, é uma forma da gente tornar os conteúdos mais inclusivos. Então, respondendo ali do chat. E fazendo uma autodescrição, então, meu nome é Vitor, eu sou um homem branco, eu tenho cabelo raspado, utilizo óculos, estou com uma camiseta preta com o logotipo do Nubank e atrás eu tenho um fundo roxo que dá para ler Building Nu. Legal, então deixa eu compartilhar aqui a tela e só confirmem no chat, por favor, se vocês conseguem ver. E deixa eu colocar aqui para compartilhar o som. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se vocês estão vendo. Vocês conseguem ver o vídeo aqui? Confirmem no chat, por favor. Ah, maravilha. Então, deixa eu dar play. Então, obrigado, pessoal. É boa apresentação aí para vocês. Boa noite. Muito obrigado pelo convite aqui para eu vir apresentar no Meetup. É engraçado que hoje mais cedo estava falando com o Vitor, que é aqui da organização do Meetup, e ele até me falou, parabéns. Aí eu fiquei confuso, mas parabéns não é meu aniversário. Aí ele falou, é sim, é seu aniversário de Nubank. E realmente, hoje, 2 de março, faz 3 anos que eu entrei no Nubank. Eu entrei em 2 de março de 2020. Então, bom, vamos lá. Meu nome é Marcelo Licoga, sou um homem de ascendência oriental, japonesa e chinesa, cabelo preto e estou usando óculos e barba. Estou com uma camiseta branca e o fundo virtual roxo do Nubank. E hoje eu vou contar para vocês como que eu apliquei retreino automático aos modelos. Eu vou contar uma experiência com um projeto aqui no Nubank. Que eu vou falar aqui não quer dizer que é o único jeito ou o melhor jeito, né? Mas é a experiência real que eu passei e eu vou compartilhar aqui com vocês, espero que possa ser útil.
Eu dividi aqui a apresentação em 4 partes, né? Primeiro eu vou falar qual cenário que a gente está, depois qual problema que a gente vai resolver, algumas dicas e cuidados para fazer um retreino e, finalmente, como deixar o retreino automático. Então, primeiro vamos falar aqui do cenário que é o ponto de partida, né? Onde começa aqui a nossa história. Então, como história, né, da minha experiência, vou falar um pouco sobre mim. Eu fiz mestrado lá na USP, sobre aprendizado por reforço, e também depois fundei a MVisia, que foi uma startup, é uma startup de que usa visão computacional e inteligência artificial em soluções para indústria, controle de qualidade, agronegócio. Tudo isso antes de entrar no Nubank, né? Também trabalhei como engenheiro de software na Embraer, naquela educação. E aí, em 2 de março de 2020, eu comecei como cientista de dados no Nubank. Inclusive essa foto aí do meu primeiro dia de trabalho lá no escritório, que ainda era presencial. Eu fiquei uma semana no escritório, aí chegou a pandemia e ficou tudo remoto. Então, um pouquinho lá. E aí eu cheguei no Nubank e fui para o time de fraude, né? Antifraude, na verdade. E o primeiro projeto era fazer um modelo para fraude no cartão de crédito. Então, um modelo de classificação binária, ou é fraude ou não é fraude, e aprendizado supervisionado. Então, esse modelo indica que uma compra online foi feita pelo cliente, pelo próprio cliente, então uma compra legítima, ou foi feita por um fraudador, um terceiro, que deve ter o número do cartão deve ter vazado de algum site, ele pegou, foi lá e tentou usar. Portanto, fraude. E aí, no caso, se o modelo considerar que essa compra é suspeita, a gente vai negar, né, essa compra, bloquear, e vai mostrar no app a mensagem para o cliente, para ele confirmar. Foi você mesmo que fez essa compra ou não? Então, esse foi o primeiro projeto. Eu fiz todos os passos para construir o modelo. Peguei os dados, entendi os dados, para processamento, feature engineering, feature selection. Vimos que o modelo tinha valor e colocamos em produção. Com a ajuda dos engenheiros de software, engenheiros de dados, engenheiros de machine learning ali do time. Colocamos em produção, vamos monitorar, né? Tem até aqui um adendo. Esse monitoramento constante de todas as métricas de negócio é essencial. Então, por exemplo, a gente monitorava o número de fraudes, o recall, precisão, o valor total de dinheiro que a gente está salvando, várias métricas. Aqui, no caso, tanto nesse slide como em alguns próximos, eu vou mostrar só uma métrica, né? Mas, para simplificar, mas na verdade ela está representando aí várias outras. Então, beleza, esse é o cenário que a gente está, esse é o ponto de partida aqui da nossa história. A gente já tem um modelo de classificação binária de aprendizado supervisionado, está funcionando, está em produção. E estamos monitorando. É agora que começa que vem o problema. A gente está lá monitorando, mas a gente viu que com o passar dos meses o desempenho foi caindo. Aí, claro que dada unicamente essa observação, pode ter milhões de motivos para isso. Mas aqui, na verdade, já estava previsto, a gente já sabia. Antes de colocar o modelo em produção, a gente já tinha feito várias análises e visto que o desempenho provavelmente ia decair mesmo com o tempo. Mas como que a gente sabia disso? A gente fez esse gráfico aqui, essa curva é uma curva de aprendizado, uma learning curve. É, Aí, aqui eu não falei, mas a gente usava, no treino, a gente usava 12 meses pro treino. Então, o modelo que a gente pôs em produção, a gente treinou ele com dados de agosto de 2019 até julho de 2020. E é esse aqui que está plotado aqui. Esse ponto representa esse modelo, sendo efeito com o desempenho dele. Agora, no caso, é a área embaixo da curva Precision Recall, né?
a precisão média, como a escala chama, a precisão média dentro de todos os thresholds possíveis. E em agosto, usando agosto de 2020 como dados de teste. Então, o desempenho do nosso modelo treinado até julho, testando em agosto, estava aqui 0,6. Beleza. Aí, se a gente quiser responder essa pergunta, os dados mais recentes fazem diferença? Então, eu simulei, em vez de treinar até julho, pular um mês, né? Treinar até junho. Então, ou seja, a gente tirou o mês mais recente do modelo. Eu treinei um novo modelo até junho, então tirou julho, e aí esse deu o desempenho dele, 0,58. Um pouco menor. Beleza. E aí a gente fiz isso para se eu pulasse 2 meses, 3 meses, 4 meses. Foi fazendo até que formou o gráfico inteiro. Aqui. Então, cada ponto aqui é um modelo diferente, treinado com dados cada vez mais antigos. E a gente pode ver, vendo essa curva, que claramente que realmente quanto mais recente os dados, melhor o desempenho do modelo. Pelo menos para agosto de 2020. Claro que aqui novamente, estou mostrando só agosto, mas na prática eu testei para vários outros meses como dados de teste. E não só isso, já dá para ver aqui também que, para o nosso problema, a gente considerava que essa diferença aqui já era uma melhoria de um mês, já mostrava uma melhoria significativa no desempenho. Então, realmente, os dados mais recentes importavam bastante. Então, voltando ali ao nosso monitoramento inicial, nosso problema inicial, então o desempenho começou a cair, agora a gente já sabe por quê. Porque, na verdade, o modelo está ficando defasado. Beleza. E aí, como que a gente pode solucionar isso? Tem várias possíveis soluções, né? Por exemplo, a gente poderia mudar o estilo de aprendizado do modelo para um aprendizado online, né? Assim como é o aprendizado por reforço normalmente, né? O aprendizado por reforço é um aprendizado online no sentido de que toda interação o modelo está aprendendo, está melhorando. A cada vez está melhorando. Mas aqui não. Aqui a gente tinha um aprendizado offline, vamos dizer, né? Que a gente pegou os dados, treinou e pronto. O modelo está estático e não muda, né? Não se atualiza. Mas essa opção seria uma mudança grande, né? Então talvez aqui, na verdade, a solução mais simples seria retreinar o modelo, né? Então a gente treina de novo com os dados mais recentes e foi isso que a gente fez. Treinando, né, o mesmo modelo com os mesmos parâmetros. Em novembro, a gente retreinou e aí dá para ver que, opa, o desempenho voltou para os patamares originais. E então é isso, a gente vai falar sobre como que a gente fez esse retreino aqui. Então a gente viu que num ambiente dinâmico, né, ou mesmo adversarial como fraude, fraude é isso, é essa corrida infinita, né? A gente faz uma defesa, os fraudadores se adaptam, acham outro caminho. A gente melhora as defesas, eles vão lá e se adaptam de novo. Então é muito dinâmico. Então, nesse tipo de ambiente, os dados mais recentes podem fazer muita diferença. Então, agora, a gente já decidiu, né, que para resolver esse problema, a gente vai retreinar o modelo. Então, algumas dicas e cuidados que a gente se deparou ao retreinar o modelo. Primeira coisa, lembra que o modelo afeta o ambiente, né? Então, eu vou apresentar aqui uma situação para vocês e queria ver se vocês veem algum problema com ela. Pode até escrever aí no chat o que vocês acham. Então, o que é essa situação? Né? Novamente, então, nosso site, nossa label, são as compras que são fraude. E como é que eu sei que a compra é fraude?
Se o cliente ele vê na fatura dele uma compra estranha, ele vai lá, entra em contato com a gente e contesta. Então, o cliente contesta a compra na fatura. Essa é a label do modelo. E a ação? A ação é, como eu mostrei antes, a gente nega a compra. A compra não é aprovada. Então, pensando, quando que a gente vai retreinar o modelo, vocês veem algum problema com essa situação? Então, o problema aqui é que o modelo afeta o ambiente, né? Então, na primeira vez que a gente for fazer isso, quando não existia modelo, a primeira vez, aqui não teria nenhum problema. Toda fraude é o cliente contestar. Mas agora não, né? Agora a gente nega a compra. Então, se a gente negar uma fraude, o cliente não vai ter nada para contestar, porque não passou, né? Não. Então, o que vai acontecer é que vai acabar tendo menos labels. Então, fica uma coisa, uma visão incompleta, né, do mundo. E, e aí lembra que eu falei, então, a compra é negada, a gente mostra no app, né, e pergunta para o cliente para ele reconhecer. Então, poder ter esse tipo de feedback é excelente. Então, quando a gente nega, a gente pergunta para o cliente confirmar se foi realmente fraude ou se não. A gente errou, então seria um falso positivo. Então, assim, a gente consegue atualizar as labels e manter elas completas, né? A gente consegue fechar as duas fontes. Então, nossa nova definição de label é ou se a compra for aprovada, o cliente vai contestar, ou se a compra for negada, ele vai responder no app que não reconhece. Aí ficou fechado. E a ação continua aqui a mesma. Próxima ponto de atenção, né? Atenção à política, né? Então, normalmente a gente tem um modelo, né, que ele vai receber os dados de entrada, vai fazer aqui seu processamento, né, pode ser, vai depender do modelo, né, Spring Forest, Gradient Boosted Trees, e vai soltar um score, né, um número entre 0 e 1. Ah. Mas aí o que vai transformar esse número na ação de fato é o que a gente chama de política, né? Então, política é essa função que pega esse score, ou até mesmo outros dados de entrada, e o que é importante é que a saída dessa função é a ação, que no nosso caso é negar a compra. E qual que seria a política mais simples possível? Então seria um simples ponto de corte, né? Então se o score é maior do que um valor X, né? Então, por exemplo, maior que 0,5, vai lá e nega a compra. Se for menor, não faz nada. Importante salientar aqui que na maioria dos modelos que a gente usar aqui, né, como por exemplo Random Forest ou Light GBM, né, esse score não é uma probabilidade, né? Então 0,5 não significa 50% de chance de ser fraude, 0,6 não é 100% de chance de ser fraude. É um número que vai depender aqui do modelo interno que a gente usa e inclusive pode ter umas quebras mais bruscas, enfim. Então não é uma probabilidade. E também, assim, quando a gente for retreinar, pode ser que mude essa distribuição dos números, desse score. Então, por isso que a gente tem que ter atenção. Pode ser que a gente tenha que atualizar a política. Aí, uma coisa que a gente pode fazer para facilitar isso é justamente fazer a calibração do score. Aí sim, vai ser uma probabilidade. Então, a calibração, a gente vai pegar o score, aplicar uma curva de calibração nela, que aí sim vai continuar sendo um número entre 0 e 1, mas aí sim vai ser a probabilidade de ser fraude. E até é melhor, né? Porque então fica uma coisa mais palpável, melhor em vários sentidos, né? Então fica mais palpável, mais fácil de entender, é mais fácil de se comunicar com outras pessoas do time, de negócio, porque fica uma coisa até atrelada à precisão do modelo, né? Então,
E aí a política pode ser um ponto de corte, continua sendo um ponto de corte simples, né? Probabilidade maior do que 100%, então nega a conta. E aí, nesse caso, se a gente usar uma probabilidade calibrada, não precisa mudar a política, né? Necessariamente. O que precisa é, quando for retreinar, você vai retreinar o modelo e aí você vai recalibrar também. E aí a política você pode manter fixa. Beleza. Outra coisa essencial, né, muito importante aí para quando a gente for retreinar, é a gente comparar os dois modelos, fazer uma comparação justa, né? Então, dos mesmos dados de teste. E é legal, assim, gerar um relatório completo, né? Então, por exemplo, a gente lá faz a gente tem um notebook Jupyter que faz vários gráficos, né? Então, a gente compara lá, por exemplo, a curva, precision recall dos dois, como é que tá? A gente compara o Sharp, compara várias métricas para você poder ter uma visão completa de um modelo atual e do novo, né? É até legal também comparar subpopulações, né? Que às vezes a gente tem uma subpopulação menor que ela fica oculta no meio de todos os dados, né? Então, por exemplo, a gente quer ver só os clientes mais novos. Será que eles estão sendo atendidos? Ou só compras internacionais? Então, são subpopulações que é interessante também ter nesse relatório. E esse relatório vai ser um insumo para analisar se deu tudo certo com o retreino. Então, uma parte importantíssima. E aí, no final, a gente põe uma tabelinha resumindo com as principais métricas, comparando. Então, o atual recall é 23%, o novo é 26%. E a gente também define critérios para aceitar esse retreino, né? Então, para ver se está tudo ok. Então, recall, ok, está maior. Precisão, está igual, ok. O valor que vai salvar, beleza. A gente vê, não está, podia estar capturando mais, mas está negando um monte de compra. Não, mas não. Está negando uma taxa parecida, beleza. Então, aqui no final, no final desse relatório, a gente põe essa tabelinha com as principais métricas e um critério para você decidir, né? Um critério claro. Tudo isso que eu falei até agora vale para um retreino qualquer, né? Pode ser um retreino manual, pontual, não precisava ser automático. Na verdade, foi até assim que a gente desenhou, né? Então a gente dividiu um projeto em várias fases, né? Num desenvolvimento, digamos, ágil, com várias entregas, né? Então a fase um era fazer o modelo e colocar em produção. Fase 2 fazer retreinos manuais. Aí finalmente fase 3 aí sim deixar automático. A gente está sempre entregando o valor mais rápido, né? E aí agora que eu vou falar do retreino automático. Então, quais dados que entram em cada treino? Então, começando aqui no dia do treino, indo para trás. Primeiro a gente pula esse período aqui de censura, é importante sempre lembrar dele, que é o período que a gente não tem confiança, né, nas nossas labels, não tem total certeza. No nosso caso, são os clientes contestando as compras, né? Tem gente que contesta no mesmo dia, tem gente que demora um dia, a gente demora 7 dias. Então, tem alguns dias aí que a gente não tem total certeza das nossas labels, então a gente pula. Aí a gente está usando aqui no nosso problema 1 mês de dados de teste e depois a gente pega 12 meses para o treino. Aí quando for, a gente escolheu retreinar todo mês, né? Porque a gente tinha visto lá atrás que o mês já tinha uma melhoria significativa. Aí quando for o próximo mês, a gente faz uma janela deslizante. A gente desliza à direita todos os dados. Então a gente vai sempre pegando os dados mais recentes todo mês, avança um mês, todo mês, avança um mês nessa janela deslizante. Então, então é assim que a gente pega os dados para o retreino automático. E aí
finalmente tem aqui essa pipeline do retreino automático. Esse slide aqui é legal que ele resume todos os passos do nosso processo, né? Então, como eu estava falando, então, o primeiro passo, a gente extrai os dados novos, né? Desliza a janela, extrai os dados novos e divide treino e teste. Aí pega os dados de treino e treina o modelo novo. Pega os dados de teste e aplica o modelo novo nos dados de teste. E, paralelo, nos mesmos dados de teste, a gente aplica o modelo atual. Quando os dois terminarem aqui, a gente pega esses dados com, com todos os scores e roda aquele notebook de Jupyter de comparação, né? O relatório, com todos os gráficos e análise. E aí aqui a gente não está fazendo um retreino totalmente automático. A gente tem um passo manual, né? Então, depois que a gente gera o notebook, a pipeline aqui ela abre um pull request no GitHub. O GitHub tem até ele é até bom, dá para visualizar bem os notebooks. Aí vai um cientista de dados, então tem espaço manual, vai um cientista de dados para entender, né? Vai analisar o relatório, vai ler o relatório, vai ver se está tudo ok com o retreino. Se tiver tudo ok, a gente aprova, né? O retreino aprova o pull request. E aí sim, quando mergear o pull request, aí que vai acionar o deploy desse modelo novo. Outra coisa legal aqui é que a gente também faz um log, né, um registro de todos os retreinos que a gente está fazendo, até por questões de controle, para a gente não se perder, né, questões também de auditoria. Então a gente anota numa tabela ali o dia tal, fizemos retreino usando treino de dia tal até data tal. Essa é a versão 1.1. Versão 1.2. 1 de fevereiro. 1 de março. Vai anotando todo esse log. E, e para fazer tudo isso, a gente usou o Kubeflow Pipelines. Então, cada caixinha aqui é o que eles chamam, o Kubeflow Pipelines chama de componente, é um código Python que tem parâmetros de entrada e gera artefatos de saída. E aí a gente define esse passo a passo até produzir o processo todo, que é a pipeline. E a gente agendou para rodar todo mês essa mesma pipeline, sempre atualizando os parâmetros de entrada. Só tem que atualizar os parâmetros que são basicamente as datas. E uma grande vantagem dessa pipeline, de poder construir essa pipeline, é que como tudo é parametrizado, na verdade a gente usa essa pipeline para quase qualquer experimento com o modelo, mesmo que não tenha nada a ver com o treino automático, né? Então, porque é uma pipeline genérica, né? Que basicamente é uma pipeline que pega os dados, compara um modelo novo com o modelo atual e gera um relatório. Então, por exemplo, se a gente quer testar uma nova feature no modelo, a gente vai lá, implementa a nova feature, aponta aqui nos parâmetros de entrada para esse código do novo modelo e a gente roda a pipeline. E aí ele gera esse relatório de comparação comparando o modelo novo com a nova feature com o modelo atual. Então, na verdade, essa pipeline facilita muito o nosso dia a dia. A gente usou muito mesmo para fazer vários experimentos aí com o modelo, não só o retreino automático. E é isso. Muito obrigado aí por ouvirem. Aqui está meu LinkedIn, quem quiser entrar em contato. Emily Koga. E deixo aqui algumas referências aqui. Na verdade, a principal referência aqui é esse blog post que Felipe escreveu, a gente ajudou ele a escrever, que basicamente fala essas mesmas dicas do retreino automático e lá você vai encontrar outras referências também. E além disso, temos aqui o site do FK Learn, que é a biblioteca open source do Nubank que eu usei para fazer a curva
de aprendizado. E é isso, muito obrigado. E, gente, agora a gente vai chamar o nosso próximo palestrante, o Jorge, quando quiser começar. Vou começar me apresentando. Meu nome é George. Eu sou um homem negro. Tô com cabelo curto, barba. Tô com uma camiseta preta, utilizando o fundo do Building Nu. Eu sou Machine Learning Engineer aqui no Nubank. Estou aqui faz um ano. Trabalho no time de CXP, tentando transformar a experiência dos nossos clientes. E hoje eu vou falar com vocês sobre os desafios na transição de modelos batch para real-time. Eu dividi em 5 partes. Então, primeiro uma introdução, explicando um pouquinho sobre inferência online e também sobre dados batch e dados real-time ou streaming. E falar um pouquinho sobre cada um deles e depois falar sobre esses desafios que nós temos com essas implementações. Então, começando, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença, né, entre a inferência online e a inferência offline. Quando a gente fala sobre inferência online, ela geralmente é feita no momento em que o cliente faz a requisição, ou no momento em que o modelo recebe a requisição, né? E quando a gente fala sobre inferência offline, ela pode ser uma inferência realizada dado determinada demanda. Só pode ser, você quer gerar um dashboard e você precisa da saída desse modelo. Então, esse seria o momento em que essa inferência offline é feita. Ou ela também pode ser periodicamente. Então, por exemplo, um modelo que roda uma vez por dia, uma vez por semana, por aí. E quando a gente fala de modelos online, o tempo de inferência ele é muito importante. Já quando a gente fala sobre offline, ele não é tão importante, ele ainda continua tendo certa importância, só que não é tão crucial quanto o modelo online, por exemplo. Porém, se sei lá, você quer fazer uma inferência e começa a demorar mais de um dia, isso já começa a se tornar um problema. Então, tem uma importância, mas não é crucial. E agora, falando sobre batch e real-time, quando a gente fala de dados batch, a gente está falando sobre dados históricos do cliente. Então, você pode ter a fatura de um mês atrás, esse tipo de coisa. E quando a gente está falando de dados real-time, são dados que são mais recentes. Então, você pode ter as compras nos últimos 15 minutos, eventos recentes do cliente no app. E aí, quando a gente fala sobre batch, geralmente a gente usa dados batch quando a gente não tem essa necessidade de ter esses dados tão recentes. Já quando é real-time, esses dados serem recentes são importantes. Então, por exemplo, se você quer verificar se uma compra é fraudulenta, esses dados recentes eles são super importantes. Agora, eu queria falar um pouquinho também sobre como o machine learning em tempo real funciona. Aqui tem os diagramas, eles estão bem simplificados. Esse aqui é um caso deles.
Com certeza tem muito mais coisa por trás disso. Então vamos supor que você fez uma compra no aplicativo qualquer, seja, sei lá, Amazon. Essa compra ela vai passar por todo um pipeline. Nós vamos pegar algumas features do cliente. Por exemplo, aqui nós temos as compras nos últimos 30 dias e também nós temos a categoria que a pessoa mais comprou nos últimos 10 dias. Então, a gente tem aqui como valor brinquedos de pets e também a categoria mais comprada foi toys. E a gente passa essas informações para o modelo, com certeza vão ser muito mais informações do que isso, né? E esse modelo ele vai fazer uma recomendação. Ele vai trazer ele pode trazer uma recomendação, ele pode trazer várias recomendações. Então é assim que funciona. O cliente faz a requisição e aí nós temos esse comportamento em tempo real. A gente faz a requisição e nós temos a recomendação para entregar para o cliente. E aí, quando a gente fala sobre essa transição de batch machine learning para real-time machine learning, a gente pode pensar como se fosse um pipeline, mas ele não necessariamente precisa ser um pipeline. Tem muitas empresas que já começam com machine learning, já aplicando dados real-time, inferência online, mas acho que aqui seria um pipeline do mais simples para o mais complicado, não necessariamente um pipeline de aplicação. Quando a gente fala de offline, de inferência offline, usando dados batch, quando a gente faz a inferência offline, utilizando dados batch. Então, nesse caso, seria, por exemplo, para gerar algum tipo de dashboard ou algum report que você precisa dessa saída do modelo para utilizar, para fazer uso dela. E aí, quando a gente fala de online batch machine learning, seria quando a gente faz a inferência online. Então, quando no momento da requisição, utilizando dados batch. E aí, o último seria a inferência online, utilizando dados batch e real-time. Não necessariamente sempre a inferência online, batch mais real-time seria o melhor dos casos, ou a melhor aplicação para uma empresa. Porém, quando a gente fala de offline, inferência offline, você nunca sabe quantos, por exemplo, você tem 5% dos seus clientes acessam a sua aplicação por mês. Porém, você utilizando inferência online, você não tem como saber inferência offline. Desculpa. Quando você usa a inferência offline, você não tem como saber quem que vai entrar na sua aplicação. Então, você acaba fazendo todo o processamento para todos os clientes, sendo que provavelmente uma boa parte disso não seria necessário. E aí a vantagem de você ter essa inferência online é que você sai desse buraco, você já consegue inferir para realmente os clientes que vão acessar a sua aplicação.
E aí agora um diagrama bem simplificado de como funcionaria uma predição offline. Então, a gente tem algum tipo de scheduler, pode ser, sei lá, qualquer ferramenta tipo Airflow ou outras ferramentas do tipo. A gente tem um modelo, e esse modelo ele imputa informações numa base de dados. E aí a aplicação ela faz essas requisições. Com certeza não é diretamente para a base de dados, tem uns intermediários, né? E aí a aplicação faz essas requisições e recebe essas predições quando for necessário. Então, tipo, não é no momento em que aquelas informações são necessárias que a gente faz aquele pré-processamento. Aquele processamento é feito antes. E aí, quando a gente passa para a predição online, a gente tem os dados, a gente faz na verdade, a gente começa pelo app. O app faz a requisição para uma feature store. Todos esses dados eles são processados previamente e imputados na feature store. Mas a diferença é que o modelo ele não faz essas predições antes. Então aqui a gente tem a API e teria um modelo também. Então essas informações elas são sobre demanda. Aí agora a gente começa a complicar um pouquinho mais quando a gente começa a falar sobre predições online, batch, mais real-time, porque a gente adiciona dados em streaming. Então a gente tem dados vindo, por exemplo, de uma fila Kafka. A gente faz um processamento pelo Spark, passa para a Feature Store, o modelo faz a predição, passa por uma API e manda para o app. A gente ainda continua tendo todo o processamento de dados batch que tinha no passo anterior. E essa não é a única forma de se fazer isso. Tem várias outras formas e também aqui está bem simplificado. E aí agora falar um pouquinho sobre os desafios dessa implementação de machine learning em tempo real. Acho que o maior desafio que a gente tem atualmente, por conta de ser muito difícil de se identificar, muito difícil de monitorar, é o training serving skill. Acho que fazendo uma tradução direta seria basicamente o viés entre treino e servir o modelo. E basicamente, dando um exemplo de como isso funciona, a gente tem alguns dados, a gente tem o pipeline de treino, e o pipeline de treino ele faz um processamento sobre esses dados e ele entrega as nossas features. E a gente também tem um pipeline para servir. E quando eu falo pipeline para servir, é o pipeline de processamento desses dados em específico. Então, por exemplo, o pipeline de treino, ele entregou o valor dessa feature como sendo 20, e o pipeline de serving entregou essa feature como sendo 12.07. Isso pode acontecer por diversas razões. Você pode ter um processamento diferente nesses dois pipelines. Você pode ter até, sei lá, linguagens diferentes. Sei lá, você está usando Scala e Spark no seu pipeline de treino e PySpark no pipeline de serving, e você fez um processamento que você achou que fosse a mesma coisa,
mas na verdade eles trazem resultados diferentes. Então, dado isso, esse é o nosso modelo nessa situação. O modelo, para ele está só rodando, está entregando as predições. Ele não sabe o que rolou no treino, ele não sabe o que está rolando no processamento no processamento do pipeline de serving. E acho que essa é aí que a gente difere da engenharia de software clássica para a engenharia de machine learning, porque geralmente os maiores problemas quando a gente está falando sobre engenharia de software, a sua aplicação ela vai começar a gritar com você, reclamando que tem um erro rolando, vai aparecer no monitoramento, fica bem claro como monitorar isso. Mas quando a gente está falando de modelo, o modelo ele está só recebendo os dados e entregando a predição. Então, a melhor maneira que a gente tem para solucionar esse tipo de problema que a gente tem é a gente usando o mesmo pipeline para treino e para servir. Isso pode parecer muito claro, mas vocês podem ter certeza de que existem vários casos de training, serving, skill espalhados por aí que provavelmente as pessoas nem sabem o que está acontecendo, porque é bem difícil de se monitorar. E aí agora o segundo desafio que a gente tem seria o próprio monitoramento. Por exemplo, a gente tem um source de streaming, a gente faz um certo processamento sobre essas informações, e aí a gente precisa monitorar essas informações que estão chegando para a gente. Só que nem sempre é tão claro como que a gente deve monitorar isso, porque você pode monitorar, por exemplo, esquemas, só que se você monitorar esquemas, você não vai pegar, por exemplo, o caso anterior, em que os dados estão literalmente diferentes. Então, no monitoramento de esquema, você pegaria os dados estão chegando com tipo errado, ou tais dados estão faltando, esse tipo de coisa. Você também pode monitorar valores, só que não é tão fácil de você fazer esse monitoramento, porque você monitorar valores, você precisa saber como cada uma das suas features funciona, se você quiser fazer um monitoramento específico por feature. E muitas vezes é muito difícil de você fazer definir essas métricas que você quer monitorar, porque dependendo de como você fizer esse monitoramento, você pode ter vários alertas estourando de coisa que tá normal, mas os alertas estão estourando sem parar, chegando mensagem a todo momento. Então esse é o segundo desafio que a gente tem. Seria a mesma coisa aqui para Beth. E o terceiro desafio que a gente tem é o tempo de inferência. As pessoas estão ficando cada vez mais impacientes, porque nós temos serviços respondendo cada vez mais rápido. Então, as pessoas estão acostumadas sei lá, entrar no aplicativo
receber as informações que ela precisa super rápido. Então, quando você tem um modelo que ele demora, se o modelo demorar 1 segundo, já é muita coisa. Então, acho que o ideal seria, sei lá, uns 200 milissegundos. Então, acho que a melhor solução para esse tipo de problema geralmente é desacoplar os serviços para você conseguir dar vazão a essas informações. E eu acho que é isso. E era sobre isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Então, esse é o fim. Eu fico por aqui e obrigado. Oi, Jorge, muito obrigada, foi muito massa. Agora, gente, a gente vai abrir um espacinho para vocês, né, fazerem perguntas para os dois palestrantes aqui. A gente vai começar pelas perguntinhas que vocês enviaram no Q&A. Então, se tiverem mais perguntas, podem ir enviando lá. E se algum de vocês tiver vontade de saber a resposta de alguma outra pergunta, vocês podem votar no botãozinho ali de like, e aí a gente vai seguindo as perguntas mais votadas. Eu vou começar por uma pergunta aqui do Gustavo, né? Como é feita a medição de desenvolvimento do modelo e como garantir que é confiável? Foi uma pergunta para o Marcelo. Legal. Bom, assim, como garantir que é confiável, né? Claro que um ponto interessante aqui, importante toda medição que a gente fizer durante o desenvolvimento, você nunca vai garantir que o que você vai observar no desenvolvimento vai ser exatamente o que você vai observar quando estiver em produção, né? Porque, por exemplo, eu vou observar ali o desenvolvimento eu testei em agosto e em produção vai ser em setembro, pode ser tudo diferente, né? Pode ser parecido, pode ser diferente. Então, você nunca vai garantir que vai ser igual. Então, isso é uma coisa a se levar até em mente. E você até pode fazer usar outros tipos de técnica, como, se quiser ter mais confiança, né? Você pode fazer um teste AB, um rollout gradual, então você põe só aos pouquinhos. E aí você vai conseguir fazer confirmar, né, as suas medições de desenvolvimento quando estiver em produção. Isso acho que é isso que eu tenho a dizer. Boa, massa. Eu vou seguir para uma outra pergunta aqui, do Luiz Felipe. Uma outra dúvida sobre a primeira apresentação. Qual a área responsável pela definição da política? Ou seja, as tomadas de decisão baseadas nos scores do modelo. Seria a área de negócio ou time de ciência de dados? Muito obrigada. Boa pergunta. Então, normalmente, bom, pelo menos aqui em fraude, aqui no Nubank a gente tem assim, a gente tem o cientista de dados, né? Além do cientista de dados, a gente tem um outro papel até um pouco parecido, que são os business analysts, né? Que são os analistas de negócio. Frequentemente, a definição da política, realmente o modelo fica mais com o cientista de dados e a parte da política fica mais com o business analyst, que é alguém que tem essa parte mais analítica, forte também, assim como o cientista de dados, mas também está mais ligado ao negócio. Então, frequentemente, eles ficam mais à frente da política. Mas, claro que é uma coisa muito conjunta, né? A gente, como cientista de dados, também participa bastante da definição das políticas. Boa, massa. A próxima pergunta aqui, eu acho que pode ser para vocês dois aí, vocês dois comentam. Qual a ferramenta ou técnica mais recorrentes na sua rotina de machine learning? Legal. Até é bom, porque eu aqui estou como cientista de dados e o Jorge é um
Machine Learning Engineer. Bom, do meu lado aqui, mais recorrente aqui no dia a dia, né? Então, acho que a coisa que eu mais faço no dia a dia, assim, não é tanto... É muito relacionado às análises de dados e garantir que os dados têm qualidade. Então, essa questão de garantir a qualidade dos dados, na verdade, acho que é o que eu gasto mais tempo. E como é que eu vou garantir a qualidade dos dados? Então, para garantir a qualidade dos dados, quer dizer que eu vou ter que explorar muitos dados, né? Então, entender, analisar. Ou seja, eu acabo usando muito coisas como SQL, ou aqui no Nubank a gente usa bastante Databricks, né? Com Spark, Scala, né? Para fazer essa análise dos dados, e é muito isso. Então, plotar gráficos, fazer análise estatística dos dados e garantir nessa qualidade das labels, a qualidade todas essas dicas também que eu dei tinha a ver com isso. Então, é muito disso. Acho que do meu lado, eu estou mais trabalhando atualmente, acho que desde o início, são pipelines. Então, eu trabalho bastante com Kubeflow, mas na parte de criação de pipelines, também trabalhei bastante com retrieino automático. Então, acho que seria mais pipelines do Kubeflow e Python no geral para a criação das pipelines. Só complementar também. Complementar. Esqueci de falar. Por que eu falei que a maior parte do que eu faço é essa questão da qualidade dos dados, né? Porque, assim, muitas vezes não é só a gente sair correndo e colocar no modelo e pronto, né? Na maioria das vezes acaba não dando certo, né? Tem que ver se tá tudo certo, se não tem vazamento de dados, essas coisas. É por isso. Também eu utilizo bastante o Databricks, apesar de fazer um trabalho mais de MLE, muitas vezes você também precisa fazer algum tipo de análise, seja uma análise mais simples. Então, acho que o Databricks e Spark, né? Sim, verdade. Acho que todo mundo que está em dados vai entendendo que a gente foca bastante em explorar os dados. Boa, massa. Eu tenho uma última pergunta aqui, que é específica para o Marcelo, e aí depois a gente vai para mais umas para o George. Recall de 40% é aceitável para o problema específico que estamos tratando? Boa pergunta. Até aproveitar, esqueci de falar uma coisa, estava em umas letras pequenas. Os números que eu mostrei não necessariamente, quer dizer, não necessariamente não são os números reais do projeto. Eu alterei um pouco os números, até para uma questão de para não divulgar exatamente os números, né, nossos aqui, até porque a gente é de fraude, então a gente tenta dar o mínimo de informação. Mas a ideia geral era toda real. Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa, ele perguntou se é o suficiente, né, satisfatório. Na verdade, assim, a gente tem uma abordagem um pouco diferente, né? Em fraude, né? Então, não é questão se a gente está satisfeito ou não. A gente tem o que a gente tem hoje, digamos, que hoje a gente está capturando, né? Tem um recall aí de 20%. Um exemplo, né? Não quer dizer que é isso. E aí a gente está sempre pensando em fazer melhorias, né? Incrementais. Então, sempre cada coisa que a gente consegue fazer para melhorar esse nosso desempenho, a gente vai fazendo. Então, se a gente conseguir fazer uma coisa que vai melhorar para 30, ótimo. Então, a gente põe. Aí depois a gente começa a ver, será que a gente pode ir para fazer... Aí alguém tem uma outra ideia, se a gente colocar essa outra feature, a gente testa ali, legal, agora foi para 40. A gente vai estar sempre melhorando, é uma melhoria contínua. É claro que a gente gostaria de ter 100% o ideal, mas é sempre um processo de melhoria contínua que a gente vai buscando. Boa, legal.
eu vou juntar duas perguntas aqui do Thiago, que são mais específicas para o Jorge. A primeira, existe alguma ferramenta específica de Feature Store no Nubank? E a segunda, que também é sobre Feature Store, no diagrama de Feature Store eu vi que tem requisições em tempo real para o modelo. As requisições não deveriam vir de um serviço externo. Pode responder. Beleza. Sobre a primeira, acredito que o Nubank utilize uma Feature Store interna. Eu não tenho tanta certeza sobre as ferramentas que são utilizadas para a criação dessa Feature Store, mas acredito que sejam as ferramentas são abertas ao público, mas é uma Feature Store interna. A segunda pergunta era sobre as requisições em tempo real para o modelo. Sim, no diagrama estava assim que tem requisições diretas para o modelo, mas não seria o correto. Foi na verdade um pequeno erro. Então, tipo, o correto seria que tivesse um intermediário entre essas requisições para o modelo, até por questões de segurança e para vazão dessas requisições. Boa. A gente pode entender que era a caixinha da API do modelo. Massa. A gente tem aqui uma pergunta da Márcia. É mais para a segunda apresentação, mas acho que é massa todo mundo dar a sua visão, que é quais os principais desafios em produtizar software, modelos, software. Acho que o maior desafio acho que seria ter essas informações disponíveis em tempo real. Você começando do zero até ter essas informações em tempo real é algo bem complicado, e também você ter os serviços respondendo de forma rápida, entregando essas informações o mais rápido possível, também é algo bem difícil, porque você pode ter o melhor modelo do mundo com vencedor de competição de Kaggle, mas que não funciona em produção. Então acho que é você achar esse meio termo entre você ter um modelo que performa bem, mas ainda quem consegue entregar essas predições de forma rápida. É verdade, isso aí realmente isso que o Jorge está falando são muitos desafios, né? Mesmo nesse projeto que a gente estava fazendo, alguma das features que a gente tinha escolhido inicialmente, a gente foi, pessoal, machine learning engineers foram por e falaram, não, essa aqui não dá, é muito lenta, né? Não precisaria fazer não sei o que, um monte de coisa. Então, tem isso realmente, que uma coisa é você estar num ambiente controlado ali, outra coisa é conseguir pegar os dados, né? Outros desafios, né? Também acho que é importante, né? Eu falei a qualidade dos dados, acho que uma coisa importante também é você definir bem que métricas qual o seu objetivo, né, do projeto, né? Que métricas você quer melhorar, ou que às vezes a gente tem uma ideia, se não fica claro, vai fazendo, aí chega, você não... Será que teve sucesso ou não, né? Você tem que ter certinho, ó. Salvei tanto, né, clientes, proteger tantos clientes. Acho que isso é importante também. Boa, mas é bem importante isso que o Marcelo comentou também, que a gente sente. Às vezes você fica alguns meses no projeto e depois você percebe que você não tem uma métrica para medir se ele deu certo. Então é bem importante começar com isso. Massa.
vou fechar com uma pergunta do André, que perguntou algumas vezes. Ele quer saber qual framework de Deep Learning vocês preferem usar. E aí eu vou continuar com uma pergunta que é quando a gente deveria usar Deep Learning? Não, bom, aí perguntou qual eu prefiro, né? Eu, particularmente, nunca usei Deep Learning, então não tenho nenhuma preferência, porque eu nunca usei, né? Não é uma coisa que eu estudei tanto. Quer dizer, até estudei, mas não apliquei. E aí ela perguntou quando utilizar. Bom, não sei, acho que assim, tem várias técnicas. Muitas vezes você vai escolher por preferência, né? Algumas técnicas são mais adequadas para um problema ou outro, mas assim... não sei. Mas é que para mim, particularmente, Deep Learning eu acho meio complicado acho que são muitos parâmetros. Prefiro modelos mais simples. Por isso que eu nunca usei. Acho que no meu caso também não tive tanta aplicação de Deep Learning, mas o que eu vejo é o pessoal usando mais PyTorch para na academia e TensorFlow na indústria. Eu não sei dizer exatamente o motivo do porquê que isso acontece, mas eu acho que se eu fosse usar Deep Learning hoje, eu usaria TensorFlow. E o José comentou uma coisa legal, né? Ele comentou, né? Se é correto afirmar que você apela, entre aspas, para o Deep Learning quando a abordagem mais simples não apresenta bons resultados. Acho que é uma boa... Assim, não vou dizer se é correto ou não, mas acho que essa é uma boa abordagem em qualquer projeto. Começar pelas soluções mais simples, que muitas vezes a solução mais simples já vai trazer um bom resultado, né? Como eu falei, né? Uma coisa incremental, aí você já consegue ali, né? Vai para 30, 40, aí de repente você chega a um limite, porque a simples vai implementar mais rápido, né? E aí você vai complicando, vai melhorando incrementalmente, então é uma boa visão mesmo. Boa, massa. Eu acho que faz sentido. Até interessante de ver que a gente resolve boa parte dos problemas sem entrar no Deep Learning, né? E é bem difícil monitorar Deep Learning e tudo mais. Massa. Gente, a gente vai encerrar as perguntas. Eu queria só comentar agora com vocês dos conteúdos que a gente tem. Então, espera só um pouquinho, gente. Vocês estão vendo aqui, gente? A gente queria convidar vocês para acompanhar. A gente tem um blog também, que é o Building Nubank, e vocês podem ler bastante sobre conteúdo técnico lá. Né? Muitas das coisas que a gente comentou hoje existem lá, e algumas coisas de apresentações anteriores também. E a outra coisa que a gente queria lembrar vocês é que a gente está sempre contratando, a gente tem uma pipeline sempre aberta. Então, se vocês têm vontade de vir fazer parte aqui do nosso time, é só dar uma olhadinha no nosso site. E por hoje é isso, gente. Eu agradeço bastante a presença de todas vocês e a gente se vê na próxima.